Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite da Márcia para fazer parte, né, para poder falar um pouco com vocês aqui nesse primeiro Sigema. E em nome dela eu agradeço a toda a organização que eu acompanhei. E tem sido muito legal, muito interessante poder reunir pessoas de diversas partes do país, de diversos países, rever pessoas dessa maneira nesse período foi muito bom. E poder falar desse tema também é algo que nos alegra. Em segundo lugar, desde já eu peço desculpas se eventualmente ficar ruim ou porque eu ainda estou com alguns efeitos colaterais do Covid e eu não estou com o fôlego que eu já tive para falar. Então, desde já eu peço desculpas por isso. Bem, o objetivo desse painel, então, é falar sobre os horizontes possíveis das indicações geográficas e das marcas coletivas. Pensando em horizontes possíveis, eu lembrei da ideia dos cenários prospectivos, em que você trabalha vários cenários a partir da visão de diversos atores, né, em que você vai consolidando possibilidades. Claro que geralmente nos cenários você faz mais de um tipo, mas particularmente eu pensei em trazer elementos para a construção, né, de dois cenários que podem vir a acontecer no âmbito das indicações geográficas e das marcas coletivas. O primeiro cenário, que é um cenário positivo, e o segundo cenário, que é um cenário não tão positivo, ou seja, um cenário negativo, mas que é importante que a gente tenha contato. Em regra, nessa metodologia de cenários prospectivos, é bom que a gente conheça os piores cenários para que a gente possa, a tempo, né, com a prospecção nos permitindo essa previsão de futuro, tomar as medidas necessárias para que esse cenário negativo não se realize. E isso tudo depende, digamos, fazendo uma reflexão sobre isso, do aprendizado que nós temos tido, né, com as experiências que nós já vivemos. E esse aprendizado, ele se refere não só aos acertos, mas especialmente aos erros, com aquilo que não funcionou, não deu errado. E depende muito também das pesquisas sobre o que deu errado, pois isso acaba não aparecendo. Hoje tem se pesquisado muito sobre o que deu certo, casos de sucesso, trabalhado com as IGs que deram certo, mas tenho visto poucas dissertações, teses, artigos que tratam daquilo que não deu certo, do porquê deu certo e de como poderia ser melhorado ou ter sido feito diferente. Então eu acho que esse é um aspecto que a gente precisa olhar. Verifica-se de maneira geral, assim, na literatura, mesmo aqui nas exposições, que nós já sabemos o que é a IG, o que é a marca, já não é algo tão desconhecido quanto era lá em 2006, quando eu iniciei a minha tese de doutorado, que efetivamente quase ninguém sabia, né, aqui no Brasil, que não fosse de áreas mais especializadas, o que era isso. Bom, nós já sabemos, e ao longo desse período também verifiquei que nós já também aprendemos, né, como registrar, como fazer o depósito, como fazer, digamos que essa iniciativa ela se torne efetiva ao final. Em 2010 eu me recordo de ter feito um levantamento em que um grande problema que existia havia muitos depósitos, mas muitos eram arquivados ou extintos, porque os depositantes desconheciam a indicação geográfica, daí tô falando especificamente da IG, né? E por isso acabavam fazendo os depósitos de forma indevida e havia essa situação. Também me recordo, um período um pouco posterior a esse, que havia uma questão com as marcas coletivas e de certificação, em que as pessoas faziam depósitos, mas não juntavam regulamento, não faziam o que era necessário, e também havia teve um grande número de extinções de marcas coletivas também. Bom, depois de aprendermos o que é e de como registrar, acredito que nós estamos num momento em que a gente precisa aprender como sustentar uma indicação geográfica, uma marca coletiva, no longo prazo. Ou seja, como tornar ela algo sustentável, algo que permita que o produto ou serviço vá para o mercado com esses signos distintivos de uso coletivo. E daí, a partir desta, digamos assim, verificação minha, né, pensando no que hoje a gente precisa aprender, algumas questões me apareceram e eu gostaria de compartilhar com elas, que foi com base nessas questões que eu imaginei o que seria um cenário pessimista e um cenário otimista. Por exemplo, nós sabemos hoje, especificamente, quantas indicações geográficas estão registradas, quantas foram reconhecidas pelo INPI. Mas nós sabemos quantas marcas coletivas estão registradas?
é uma coisa fácil de acessar, sabemos quais são, sabemos quais as áreas que estão abrangidas. Além disso, quantas IGs e quantas marcas coletivas efetivamente estão no mercado junto com os produtos? E quantas dessas são reconhecidas pelo consumidor, que efetivamente poderia optar por uma ou outra em face do conteúdo que essa marca traz? Além disso, nós temos instrumentos que possam medir os impactos positivos e negativos de uma indicação geográfica. Esses instrumentos de pesquisa, eles estão sendo aperfeiçoados? Nós temos já uma ideia de quais são esses impactos negativos e positivos? Por outro lado, nós temos pesquisas que efetivamente mencionam, por meio de indicadores e da relação de impactos, a relação entre IG e marcas coletivas e a teoria de que elas trazem desenvolvimento? Essa é uma questão que eu sei que é muito delicada, mas eu tenho verificado em muitas bancas, principalmente de dissertação de mestrado, em que as pessoas têm como propósito provar que uma indicação geográfica ou uma marca coletiva traz desenvolvimento. E o meu questionamento sempre é, isso é um pressuposto ou isso é algo a ser testado? E muitas vezes, digamos que a pesquisa ela acaba evoluindo, não sou contra, não é isso, mas muito por caminhos qualitativos, e a gente acaba não testando exatamente indicadores que poderiam corroborar a ideia do desenvolvimento, como, por exemplo, trazer os índices como IDH, Gini e outros, para verificar se há uma correlação entre um aumento positivo desses índices e a presença da indicação geográfica. Eu acho que essas pesquisas elas precisam ser feitas para que a gente possa afirmar com mais segurança, né, essa teoria de que IG traz desenvolvimento. Porque não necessariamente, nós temos alguns casos em que ela pode ter trazido um crescimento econômico grande para a região, mas não necessariamente esse crescimento se reverteu em desenvolvimento para a região, para os produtores e para as outras pessoas que moram naquela região. Então isso é algo que precisa ser pensado. Outra questão que eu acho que é fundamental é, nós temos um apoio institucional estruturado, né, para a fase que eu acho que é a mais difícil de uma indicação geográfica e também de uma marca coletiva, que é o pós-registro. Eu fiz todo o processo, eu consegui o reconhecimento e agora? O que eu faço? Eu acho que esse apoio institucional, ele seria fundamental, pelo menos essa é a minha percepção, para que efetivamente as indicações geográficas como dizem, né, saiam do papel. Me parece que respostas a essa pergunta poderão nos trazer um delineamento mais claro sobre esse diagnóstico precoce que eu fiz sobre os cenários possíveis. Bem, então falando dos cenários, eu vou trazer um pouquinho do cenário pessimista para depois trazer um pouco do cenário otimista que eu busquei delinear pensando naquilo que eu encontro hoje, como literatura e como políticas públicas. O que eu vejo hoje num cenário pessimista daqui a 10, 20 anos? Muitas IGs e marcas coletivas foram registradas, mas poucas estão no mercado. O consumidor ainda não sabe o que é uma indicação geográfica, o que é uma marca coletiva e não consegue distinguir esse signo dentro de um contexto de rotulagem. Além disso, efetivamente, ela não se comprova que ela agrega valor. Além disso, estou falando do cenário pessimista, né? Não se reflete em desenvolvimento, né, o reconhecimento de uma indicação geográfica ou uma marca coletiva para aquela região ou por aquela coletividade. Há usurpação do uso de marcas coletivas e de indicações geográficas, porque não há uma legislação que regule tanto o uso indevido quanto a rotulagem, e por isso, no caso específico das indicações geográficas, muitos terceiros têm utilizado, por exemplo, no rótulo, o nome de uma indicação geográfica sem que o produto seja de lá, e não tem se encontrado caminhos legais para impedir isso. E por fim, além disso, então isso gera confusão e concorrência desleal. E por fim, eu acho que terminando esse cenário pessimista de 10 a 20 anos, não há políticas públicas de Estado coordenadas que façam, né, que promovam o incentivo e a sustentação no longo prazo. Apenas ações de instituições que dependem de fatores circunstanciais e da gestão dos respectivos governos para que isso seja efetivado.
esse para mim seria um dos cenários mais pessimistas que nós poderíamos encontrar daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos, pois significaria que nós não fizemos o nosso dever de casa e não buscamos, digamos assim, aprender com os erros que a gente verificou. E qual seria o cenário otimista, pensando no foco em que a gente foi fazer o dever de casa, fez pesquisa, trabalhou institucionalmente, conseguimos, né? Primeiramente, há uma política pública de Estado de promoção e sustentação das IGs e das marcas coletivas no longo prazo, sendo que ela tem sido efetiva e um percentual muito elevado destas hoje se encontram no mercado disponíveis para consumo. Além disso, os consumidores eles se apropriaram do tema, né, da indicação geográfica, reconhecem esses signos distintivos e, a partir daí, eles fazem a escolha consciente sobre o que eles pretendem incentivar, o consumo local ou produtos massificados. Então, essa é hoje uma escolha consciente desses consumidores. Além disso, os próprios titulares, né, das indicações geográficas, os produtores e os prestadores de serviço também se apropriaram tanto da teoria quanto da prática e hoje conseguem compreender e explicar claramente o que é uma indicação geográfica e qual é o ganho que eles conseguem perceber, ter ao utilizar e ao continuar nessa coletividade trabalhando. Além disso, verifica-se que as regras para uso em rotulagem estão claras e objetivas. E um terceiro que não se encontra na região não pode utilizar o nome de uma indicação geográfica, por exemplo. Nem alguém que não possua um produto relacionado vai poder utilizar aquela marca coletiva. Além disso, verificou-se a existência, essa é a minha esperança, uma das minhas grandes esperanças, né, para esse cenário positivo, efetiva entre agregação de valor e indicação geográfica ou ainda manutenção da clientela por aquele produto em indicação geográfica e marca coletiva. E por fim, né, eu acho que esse é um dos grandes desafios, né, mas eu solto aqui como uma pergunta de pesquisa propositiva, verificou-se, né, por meio de mensuração também de dados estatísticos, com fatores de impacto, né, que os indicadores realmente comprovam que há uma relação positiva ou uma correlação positiva entre indicações geográficas, marca coletiva e desenvolvimento. Então, esses são os dois cenários que eu tracei para os nossos possíveis, né, horizontes a partir dessa discussão. E eu desafio todos os pesquisadores, gestores, a buscar que esse cenário positivo se concretize. Mais uma vez, muito obrigada e eu espero, né, poder ter colaborado um pouco para essa discussão.